Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Professor e cartoleiro desde 2006, a experiência de jogar cartola, procuro passar aqui nos meus vídeos. Minha característica principal, a que mais me destaco no cartola, é a regularidade. E regularidade é o time Real Fox E.C, que é um time de liga anual. Então, esse time é um time para liga anual regularidade. O time Real Fox E.C, na última rodada nós fomos muito bem na sexta rodada, fizemos 94 pontos, 94,23. Patrimônio do time é 153 cartoletas,81. O Marlon foi o nosso maior pontuador com 16,80 e o Arias decepcionou, assim como o Cano, que era o nosso capitão. Nós temos nesse momento 523 pontos. Se você for na liga anual, você vai ver que essa posição é a posição de 1.276 no top nacional. Vou abrir aqui rapidinho o top nacional só para vocês acompanharem aqui, ó. Top nacional, vamos conferir se é isso mesmo. Top nacional no campeonato, tá aqui, ó. Fox, Real Fox E.C, 523 pontos, posição 1276. Bora lá ficar entre os 1000, escalar aqui um time. Isso é um esboço ainda, é pra gente comentar, falar da rodada. E sexta-feira a gente faz um novo vídeo fechando esse time aqui, tá bom? Então vamos lá, eu tenho 153 cartoletas para gastar. Eu vou escalar dois times aqui no vídeo para vocês, um com 130 cartoletas e esse aqui com 153. Bora então pensar aqui na rodada, ó. O que a gente vai fazer? Se a gente pegar a tabela de jogos, o primeiro jogo é Bahia e Goiás. É um jogo favorável para escalar jogadores do Bahia. Um meio-campista, um atacante, um defensor do Bahia cabem muito bem para essa rodada. Segundo jogo, Botafogo e Fluminense, é um clássico. Se você for fazer alguma aposta, apenas nos atacantes, tanto o Tiquinho Soares como o Cano. Não acho que esses estão no top 5 no momento. Os atacantes top 5 a gente vai encontrar em outros times. São Paulo e Vasco é um jogo que o São Paulo é favorito, porque o Vasco está desorganizado, o São Paulo não perde a 8 jogos. Então aqui dá para colocar um defensor do São Paulo, dá para colocar um meio-campista e dá para colocar o Caleri no ataque. Acho que é uma opção interessante, está no top 5. Próximo jogo aqui eu vou fugir dele, que é Bragantino e Atlético Paranaense, mas daria para apostar, por exemplo, no Matheus Fernandes no meio campo do Bragantino. Próximo jogo, Atlético e Curitiba, Atlético favorito. Hulk deve ser o capitão mais escalado da rodada. Além de Hulk, você tem ali meio-campistas que chegam ao ataque. Zarate, por exemplo, na última mitou. E daria para colocar também defensores do Atlético. Tanto o lateral, se o Rubens jogar, é sempre boa opção, como o goleiro do Atlético. Próximo jogo aqui, ó, América e Fortaleza. Acho que no meio-campo tem top 5 do Fortaleza. Gosto muito do Caio Alexandre quando joga fora de casa, então é uma opção interessante. Próximo jogo, apesar de ser clássico, né? Santos e Palmeiras. Acredito na vitória do Palmeiras e acredito que a gente pode ir na regularidade dos defensores do Palmeiras. Dá para colocar lateral, dá para colocar zagueiro. Dá também para a gente pensar na regularidade do Arthur no ataque, que está vindo bem, tem médias boas. E também algum meio campista. O Veiga é a melhor opção, só que é caro. Flamengo e Corinthians, o Flamengo também favorito, porque o Corinthians está desorganizado. Aí no Flamengo ali você tem atacantes bons para colocar. E a gente ainda tem a opção de colocar o lateral, por exemplo, Ayrton Lucas, que está no meu top 5. Grêmio e Inter, se você for arriscar alguém, somente do Grêmio, meio e ataque, acho que tem boas opções. E o último jogo, só que tem que tomar muito cuidado, porque esse jogo é na segunda-feira. Teoricamente, o SG mais fácil seria o do Cruzeiro contra o Cuiabá, mas tomem muito cuidado. Faça uma dobra só do Cruzeiro na defesa. Procure algum meio-campista se você tiver confiança. E o atacante do Cruzeiro, o Bruno Rodrigues, para mim está no meu top 5. Bom, além do Cruzeiro, possíveis esses dias: o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Bahia, o Palmeiras, são SGs possíveis na rodada. Bora lá então para a escalação, né? A gente vai começar com o Hulk, acho que é uma excelente opção e está no meu top 5.
Em 6 jogos tem 3 gols, 2 assistências, 16 finalizações, as pontuações são sempre positivas. Acredito que será capitão na maioria dos times. Eu ainda estou pensando se eu vou de Hulk ou se eu vou de Bruno Rodrigues de capitão. Bruno Rodrigues extremamente escalado na rodada, só pontuações positivas, ele tem 3 boas mitadas, 12.60, 13.40 e a última 8.30 com assistência. É o outro cara que eu vou colocar aqui no ataque. O ataque ideal seria você triplicar, aliás, colocar como terceira opção aqui o Caleri, tá? Como terceira opção o Caleri. Ainda tem atacantes do Bahia que são bons, tanto o Biel como o Jacaré. E deixa eu filtrar aqui, porque não está filtrando atacante aqui. Agora filtrou. O Cartola está ficando louco. E tem outras opções boas. Se eu pensar no meu top 5, seria Hulk, Gabigol, Caleri, Bruno Rodrigues e Arthur. E correndo por fora, 2 atacantes do Bahia. Pode ser o Vitor Jacaré ou pode ser o Biel. Biel vem numa média muito boa. Eu vou colocar ele no time de 130 cartoletas. Ó. Biel nas últimas 3 rodadas ele imitou. É um nome bom para quem tem menos cartoletas. Custa 8,44. Dá demais para colocar. Outro nome interessante para aposta e que ninguém está falando dele é o Pavon. Fez 2 últimas partidas muito boas no Atlético. Pega um Coritiba que tem tomado gol de todo mundo. O Pavon também é barato, custa 8,36. Para um tiro curto é muito bom. Para uma liga mensal com certeza, mas até na anual para arriscar daria demais para colocar. Quem tem menos cartoletas e quer uma aposta, teria aqui o Guilherme também do Fortaleza, que seria uma aposta, tá? Eu acho que é isso de atacantes. Nós vamos buscar aqui o Caleri. Eu estou em dúvida ainda entre o Caleri e o Arthur para o meu time. A princípio vou colocar o Caleri, mas o Arthur seria ótima opção. Meio campista, meu top 5 de meio campista. Rafael Veiga, Arrascaeta, Tassiano, para mim é o melhor nome para a rodada. Tá? A gente ainda tem o Bitelo como boa opção para desarmes, para participar de jogadas. E o Caio Alexandre do Fortaleza, para mim também está no top 5, tá? Eu vou colocar primeiro o Tassiano, que eu acho que é o nome mais tranquilo para a gente escalar nessa rodada. Tem 1 gol, 2 assistências. Olha as pontuações: 9,80, 9,70, 5,20. A menor foi 2,70 e na última ele fez 12,80. Qual que é o problema do Tassiano? Se você olhar aqui na última coluna, quem é pró consegue ver isso. O Tassiano precisa de começar valorizar, ele precisa de 7,31. Então ele tem que fazer uns 9 pontos aí mais ou menos. Se ele não fizer 9 pontos, você vai perder cartoletas com ele, tá? Eu quero uma opção, então, já que eu não vou colocar o Tassiano e o Bahia tem um jogo favorável. Aí você vai no Cauli. O Cauli é o outro nome que você pode pensar. Tem também o Michel Araújo do São Paulo, que como opção para aposta eu gosto muito. Veiga, para mim, nessa rodada não é unanimidade. Mas como ele está desvalorizado, ele precisa de 4 pontos para começar a valorizar, eu vou deixar no meu time por enquanto. Meu terceiro meia poderia ser o Arrascaeta, poderia ser o Bitelo e poderia ser o Caio Alexandre, que eu falei dele. Tradicionalmente, né, a maioria vai de Arrascaeta, vou fechar aqui o meio com Arrascaeta. Os meio-campos aqui são muito bons para a rodada. Lateral, melhor nome disparado, Marlon. Custa 17 cartoletas, esse é o problema. Mas olha o gráfico do cara. O cara tem 1 gol, 1 assistência, 31 desarmes em 6 jogos. Como que deixa um cara desse de fora contra o Cuiabá? Tem gente que tira o curto, inclusive, vai colocar o Marlon de capitão. Então tá aqui o Marlon no meu time. Outro lateral muito bom para a rodada, que está no meu top 5, é o Ayrton Lucas. Tem 1 gol no campeonato. Tem 8 desarmes, né? A pontuação não é tão alta, mas é um nome bom para a rodada. Outro nome, óbvio, que é do Cruzeiro. Tem 1 assistência e tem 15 desarmes. Também pontuações só positivas. Eu vou ficar com os 2 laterais do Cruzeiro para essa rodada, tá? A gente ainda teria aqui opções do Piquerez, muito boa opção para a rodada. O Caio Paulista, né, que joga de forma muito ofensiva, é um outro nome muito interessante para a rodada. Estaria no meu top 5. E os laterais do Palmeiras, além do Piquerez, o Mike também é boa opção. O Mike é mais barato, né? Para quem tem menos cartoletas, o Mike. Quem tem menos cartoletas ainda, por 3 cartoletas, acho que dá para fazer uma apostazinha aqui no Rian
do Bahia. Para quem tem menos cartoletas, o Rian é uma opção também. Bom, agora vamos para os nossos zagueiros. A gente vai sempre na segurança do Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes, só pontuações positivas. Palmeiras é um time muito forte. Gustavo Gomes, bom na bola aérea. Então a gente vai de Gustavo Gomes. Um outro nome muito bom para a rodada é o Arboleda. Custa 9 cartoletas, tem esse Vasco desorganizado. Léo Pereira, por ter tido boa fase lá atrás, ter uma média, né, boa e precisar só de um ponto para valorizar, é um outro nome. O Arboleda também só precisa de 1,5 para começar a valorizar. Os zagueiros do Cruzeiro estão bem cotados na rodada, só que o Oliveira, por exemplo, precisa de 4 pontos para valorizar. Fabrício Bruno do Flamengo é um outro nome bom, custa 8,94 cartoletas e precisa de 3,98, ou seja, 4 pontos para valorizar. Eu vou fechar aqui com a Arboleda, tá? Nosso goleiro, a gente vai usar a estratégia do goleiro nulo. Como vocês sabem, essa é uma estratégia que ajuda demais. Vou, a princípio, colocar aqui um goleiro nulo. Tem aqui o Fernando Miguel, que está machucado. Pensando qual é o goleiro titular que a gente vai pegar. A gente poderia pegar o Rafael, mas eu já estou com a Arboleda lá, então não posso dobrar o Rafael. Aliás, não estou muito querendo dobrar o Rafael. Aí a gente teria aqui ó, o Everson do Atlético Mineiro e o Grando do Grêmio. Apesar de ser clássico, eu acho que o Grando é uma boa opção para a rodada. Eu vou colocar o Tadeu aqui que está machucado ó, no meu time titular. Tadeu, deixa eu ver quem que eu faço. Coloco o Tadeu aqui. Isso aqui é um esboço. Depois, se for para mudar esse time, galera, eu vou lá no Instagram, @professor.cartola e mudo. E aí eu vou agora para o meu técnico. Não deu para colocar o Pepa, então nós vamos mexer aqui no goleiro. Eu não vou ficar sem Pepa nessa rodada não. Meu técnico favorito é o Pepa para essa rodada, mas tem o Abel Ferreira, tem o Renato Gaúcho, apesar de ser clássico contra o Inter, mas o Inter está desorganizado, e tem o Kudê, que custa 11 cartoletas. Né? Tem nomes interessantes aí para vocês colocarem. Mais barato aqui, ó, a galera tá indo de Renato Paiva. É um nome muito escalado porque é mais barato. Eu não vou abrir mão do Pepa. O Pepa, em 2 jogos, ele passou de 10 pontos, galera. Olha o gráfico aqui do Pepa, ó. Na terceira rodada, ele fez 11,70. E na última rodada, 11,55. Então ele tem pontuações altas, porque o time do Cruzeiro está produzindo muito. Nesse momento é um time muito bom para Cartola. Vamos ver o que deu para a gente fazer de goleiro, para ver se a gente precisa fazer alguma alteração. A gente tem o Kehler aqui. Tá complicado para a gente pensar em goleiro. Isso aqui é um esboço, né? Eu vou ter que me virar aqui para fechar as cartoletas. Eu tenho 4,89 cartoletas, tá? Vamos ver o que dá para a gente pensar aqui para finalizar. Talvez eu tenha que mexer no meu meio campo. Como isso é um esboço, eu vou deixar aqui o goleiro só para finalizar o vídeo para não ficar longo, tá? Eu vou deixar o Cleiton do Bragantino para finalizar o vídeo, mas o goleiro eu vou pensar ali como é que eu faço a mudança. Vou deixar aqui o Gabriel, só para finalizar o vídeo, tá? Esse goleiro a gente vai trocar ali, essa atualização a gente vai fazer. Lateral aqui, olha para vocês verem, eu coloquei os 2 do Cruzeiro, ainda deu para colocar o Piquerez no banco. Olha que legal que ficou isso aí. Zagueiros, olha, eu tenho o Oliveira do Cruzeiro, eu tenho o Fabrício Bruno, eu tenho o Gemerson, eu tenho o Luan do Palmeiras, eu tenho muitas opções para colocar aqui no banco. O Luciano Castan do Cruzeiro, eu vou deixar aqui, já que eu estou dobrando o Cruzeiro, eu não posso triplicar, eu vou colocar o Fabrício Bruno, tá? Poderia ser o Luan também. Meio campista reserva, sobrou aqui para mim o Lima, boa opção, o Bitelo, o Cristaldo. Quando a gente tem muitas cartoletas, sobra muito. Eu falei do Caio Alexandre, gosto muito dele para a rodada, ele vai ficar aqui no meu banco, tá? Se for o caso, eu coloco até o Caio Alexandre no lugar do Arrascaeta, para ter dinheiro ali e colocar um outro treinador. Ou tiro o Veiga também e coloco o Caio Alexandre para ter dinheiro para colocar outro treinador, não, outro goleiro que eu tenha mais confiança. Isso aqui é só um esboço. Falei do Arthur, do Vitor Jacaré, são 2 boas opções, e do próprio Biel do Bahia. Vou colocar o Biel. A escolha aqui no banco de reserva, se você colocar jogadores do Bahia, é uma escolha inteligente, porque o Bahia é o primeiro jogo que você vai saber se os caras vão jogar ou não. É interessante, tá bom? Fechando aqui o nosso capitão, eu vou deixar o Hulk, que é o capitão mais escalado no momento, mas estou com muita vontade de colocar o Bruno Rodrigues. A atualização desse time eu faço na sexta-feira no vídeo. Então tá aqui, time escalado.
Gastamos 152 cartoletas .66 com esse time. O Cleito no gol, mas eu devo trocar o goleiro. Pepa, o nosso treinador. Os dois laterais do Cruzeiro, Marlon e William. Gomes e Arboleda, os nossos zagueiros. No meio campo, Rafael Veiga, Arrascaeta e Tassiano. No ataque, Bruno Rodrigues, Calera e Hulk. É um senhor time. Tem tudo para mitar, só se der muita zebra, tá bom? Então esse aqui é o time Real Fox E.C, que está na posição 1276 nacional. O outro time que eu escalo aqui no canal, e que é o time oficial aqui do canal, é esse time aqui, ó, Canal do Professor FC. Esse time tem 400 e poucos pontos. É um time que eu fiz para a Liga dos YouTubers Brasil. Ele já está escalado aqui para vocês visualizarem. É um time mais barato, ó, olha aqui do lado direito. Ele custou 127 cartoletas. Tem aqui no banco de reserva o goleiro do Bahia, o Mike do Palmeiras, o Beraldo do São Paulo, todos baratinhos, que dá para você colocar até de titular. O Cauli, que também dá para colocar de titular, e o Pavon do Atlético. E aqui no time titular, o que eu tenho de time titular? Eu tenho o Pepa, o meu técnico. O goleiro, eu coloquei o goleiro nulo, porque o do Bahia vai entrar no lugar do goleiro nulo. Coloquei o Gomes e o Castan. Na outra lateral, eu coloquei o Caio Paulista, que eu acho que é boa opção do São Paulo. No meio campo, Tassiano, o Caio Alexandre, que eu falei dele no vídeo, e o Arrascaeta. No ataque, Bruno Rodrigues de capitão, Biel e Hulk. É um time também competitivo para quem tem 27 cartoletas, e esse aqui é o time oficial do canal. Escalei 2 times, espero que vocês tenham gostado. A atualização lá no Instagram, @professor.cartola, ou vou fixar nos comentários do vídeo, ok? Um grande abraço a todos e boas mitadas para a gente na rodada.